Então vamos lá. Só continuando aqui. Então eu falei sobre a filtragem que a máquina de hemodiálise faz. Aí outra coisa também que eu falei durante o tratamento são de 3 a 5 horas, né? Sendo realizado 2 a 3 vezes por semana. Agora aqui a gente entra um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem na hemodiálise em pacientes com hemodiálise, tá? Então, o que é feito? Uma avaliação, tá? Bem breve, para poder identificar esse paciente, verificar os sinais vitais desse paciente, verificar o peso, alguns casos, exames laboratoriais, histórico do paciente, verificar o acesso vascular, monitoramento do paciente durante a sessão, tá? E os cuidados após a diálise, tá? A hemodiálise. Como que a gente vai verificar os sinais vitais desse paciente? Porque tem paciente que durante a sessão pode acontecer vômito, pode acontecer sensação de desmaio, pode acontecer dores de cabeça. Então, qual é a função da enfermagem nesse caso? Ir sondando esse paciente para poder ver se durante essa sessão está se correndo tudo bem. Porque às vezes também o paciente, outra coisa, ele não quer ser furado novamente, o paciente ele não quer recomeçar do zero, então para ele vai dizer assim, ele tá morrendo ali, vai dizer, não, eu tô bem, tô tranquilo, dá para ir, dá para poder aguentar, mas na verdade não é que ele tá bem, na verdade ele não quer passar por aquilo de novo, então ele tá querendo que termine rápido para poder ele ir para casa dele. Então com isso pode acontecer alguns problemas com esse paciente, alguns sintomas, algumas sensações com esse paciente que não é normal. E isso, a enfermagem, o técnico, a pessoa que tá responsável por esse paciente, tem que ter um olhar mais clínico para isso, tá? Sempre realizar a verificação para ver se o acesso está direitinho, porque às vezes se a pessoa se mexer, a veia ela anda, né? Então pode acontecer da veia, da agulha ir um pouco mais fundo, sair do lugar e extravasar a agulha e ter uma sequência para esse paciente, tá? Então sempre verificar também sinais de infecção ou trombose, como eu falei para vocês antes, na aula anterior. Acontece das veias do paciente ficarem totalmente alteradas, devido às agulhas, devido a essa circulação desse sangue forçado. A veia ela fica totalmente com uma deformidade incrível, tá? Então às vezes a pessoa, tanto no braço, tanto nas pernas, a pessoa fica com essa deformidade venosa e pode acontecer uma trombose, uma infecção na região vascular desse paciente, tá? Então é necessário realizar um monitoramento. Isso não é só o técnico de enfermagem, mas também um cuidador ou a pessoa que está acompanhando esse idoso, tá? Sempre ficar verificar a temperatura desse paciente, a frequência cardíaca desse paciente, tá? Para poder ver se esse paciente ele está realizando essa sessão com uma tranquilidade, com segurança, tá? E outra coisa também que é feita após a hemodiálise avaliação dos sinais vitais, o peso, tá? Monitoramento de reações que esse paciente vai ter, como falei, náusea, dor de cabeça, tá? Sensação de desmaio, tudo isso pode acontecer durante a diálise ou após a diálise. Isso é algo que não vou falar que é natural acontecer, mas alguns pacientes acaba acontecendo, tá? Às vezes o paciente ele não quer comer antes de sair,
ele não fez uma alimentação uma noite anterior direito, então tudo isso também tem uma um ponto para isso acontecer, tá? Aí eu coloquei aqui o seguinte, as complicações comuns desse paciente, que é a hipertensão. O que é a hipertensão? A queda de pressão arterial durante a sessão de hemodiálise, tá? Isso pode acontecer durante ou após a hemodiálise. Então, sempre tem que ter essa atenção para esse paciente. E nunca nada de tentar dar alguma coisa para esse paciente tomar, porque isso tudo é referente ao tratamento que ele está passando. Então, sempre notificar, anotar no seu caderno de paciente, para poder sempre você passar isso adiante para o médico desse paciente, tá? Que o médico ele tem que estar a par do que ele está sentindo, ou para poder diminuir a sessão, ou para poder dar uma medicação melhor. Então tudo isso tem que estar, o médico tem que estar a parte disso, senão acontecendo qualquer coisa com esse paciente, você pode responder, tá? Aí eu coloquei assim, ó, então pode acontecer queda de pressão, tá? Então a hipertensão, ela é uma queda de pressão, cãibra muscular, tá? Pode acontecer bastante isso com o paciente, tá? Aí sempre ter um equilíbrio de sódio e potássio. Pode acontecer uma infecção no acesso vascular. Esse risco ele é bem normal acontecer, tá? Então sempre ficar de olho nisso, até porque o paciente está sendo furado 3 vezes por semana. Então, natural do paciente ter uma infecção, ainda mais se o paciente não ter uma boa higienização, se o paciente não ter bons cuidados, pode acontecer sim, tá? E outra coisa também, com o paciente tem que tomar cuidado, sempre com cuidado com o local onde foi feito a diálise, tá? Tem que tomar cuidado porque pode acontecer de uma infecção acontecer, esse paciente já está com um problema renal, está com uma paralisia do rins, já está sofrendo, então uma infecção a mais é crucial para esse paciente, ele tem um problema maior. Então a gente tem que ter sempre um cuidado com esse paciente para poder ele não sofrer mais. Então todo cuidado é pouco para esse paciente não sofrer mais risco, tá? Deixa eu ver aqui. Acontece também o desequilíbrio de eletrolinfático, eletrolíticos, tá? Que é uma hipocalemia de baixo nível de potássio, ou seja, o nível de potássio desse paciente, ele, devido a essa transição e essa sessão de hemodiálise, pode acontecer de abaixar o índice de potássio desse paciente, tá? Então acontece o nível do potássio abaixo, por isso que esse paciente ele sente bastante cãibra, tá? E a hipocalemia, que é o baixo nível de sódio também, de cálcio. Então sempre tentar monitorar isso, tá? Como que eu monitoro isso? Sempre pedindo exame de sangue, verificando como está a urina desse paciente, tá? Sempre tendo um cuidado, um olho mais clínico para esse paciente. Deixa eu passar para a próxima aula, para não ficar muito extenso.